Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante, como os cães se orientam no espaço. Sabemos que os cães têm um misterioso sentido de direção, mas como eles fazem isso? Será que existe uma bússola interna em seus cérebros? Ou será que eles utilizam outros sentidos para se guiar? Você não vai querer perder essa descoberta incrível. Então, continue assistindo até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seus comentários. Agora, vamos mergulhar nesse fascinante mundo dos cães e descobrir como eles se orientam no espaço. Como os cães se orientam no espaço, o misterioso sentido de direção. Você já se perguntou como os cães conseguem se orientar tão bem no espaço? Esses amigos de quatro patas possuem um sentido de direção surpreendente, que lhes permite encontrar o caminho de volta para casa mesmo em territórios desconhecidos. Neste artigo, vamos explorar esse fascinante poder canino e desvendar os segredos por trás dessa habilidade extraordinária. A primeira coisa a saber sobre a orientação dos cães é que eles não contam com um senso de direção tão preciso como nós, seres humanos. Enquanto nós utilizamos referências visuais, como placas de rua e pontos de referência, os cães confiam principalmente em seu olfato altamente desenvolvido para se localizarem no espaço. O olfato é o sentido mais poderoso do cão e desempenha um papel fundamental em sua capacidade de orientação. Os cães possuem cerca de 300 milhões de receptores olfativos, em comparação com os 5 milhões presentes em seres humanos. Essa quantidade extraordinária de receptores permite que eles identifiquem e memorizem uma infinidade de odores diferentes, criando uma espécie de mapa olfativo mental. Ao sair para explorar um novo território, os cães farejam intensamente o ambiente ao seu redor, capturando uma infinidade de informações olfativas. Essas informações são processadas pelo cérebro canino, que as utiliza para criar uma representação mental do espaço. É como se os cães estivessem cheirando o caminho a seguir, permitindo-lhes lembrar o trajeto e encontrar o caminho de volta. Outro aspecto interessante é que os cães possuem uma espécie de bússola interna. Estudos científicos indicam que eles possuem uma sensibilidade magnética, que lhes permite detectar e utilizar o campo magnético da Terra para se orientarem. É como se eles tivessem uma bússola embutida em seus cérebros, que os ajuda a se guiar na direção certa. Além disso, os cães também são excelentes observadores do ambiente ao seu redor. Eles estão constantemente atentos aos detalhes, como árvores, postes, construções e outros elementos que possam servir como pontos de referência. Essas referências visuais acabam complementando o seu sentido de direção, permitindo-lhes criar uma imagem mental mais completa do espaço ao seu redor. Curiosamente, os cães também possuem uma memória espacial bastante desenvolvida. Eles são capazes de memorizar com precisão o trajeto de suas caminhadas diárias, mesmo em áreas desconhecidas. Essa habilidade é resultado da combinação de seu olfato aguçado, capacidade de observação e memória visual, que lhes permitem criar um mapa mental detalhado do território explorado. No entanto, é importante ressaltar que nem todos os cães possuem o mesmo grau de habilidade em se orientar no espaço. Alguns cães têm um sentido de direção mais apurado do que outros, assim como acontece com os seres humanos. Essa diferença pode estar relacionada a fatores genéticos, experiências de vida e treinamento. Em resumo, os cães possuem um misterioso sentido de direção que combina seu olfato aguçado, sensibilidade magnética, observação do ambiente e memória espacial. Essa combinação de habilidades lhes permite se orientar com precisão, encontrando o caminho de volta para casa mesmo em territórios desconhecidos. Portanto, da próxima vez que você se maravilhar com a capacidade de um cão de encontrar seu caminho, lembre-se de que eles contam com um conjunto único de habilidades sensoriais e mentais. Eles são verdadeiros mestres da orientação espacial, nos ensinando a importância de confiar em nossos sentidos e de explorar o mundo ao nosso redor.